Como será que é estar em transe hipnótico? Quais são as sensações, o que acontece no corpo, o que acontece na mente de uma pessoa hipnotizada? Se você conhece alguém que já passou por um processo de hipnose com um profissional competente, pergunte a ela como foi estar em transe. Eu tenho a mais absoluta certeza que duas respostas virão. Primeiro, que é um estado completamente consciente, a pessoa sabe tudo o que está acontecendo, sabe o que está sendo falado e lembra daquilo que foi conversado durante toda a terapia. Além de uma sensação profunda de relaxamento, uma sensação prazerosa. Dr. Milton Erickson, que foi um médico que criou a hipnose ericksoniana, que é um dos estilos, uma das vertentes da hipnose, também conhecida como hipnose moderna, datada da década de 70. Dr. Milton Erickson dizia que nós, seres humanos, fomos programados para entrar 20 minutos em transe por hora. Então pare e pense agora, quanto tempo faz que você está acordado? Eu não sei em que momento do dia você está assistindo essa aula, mas se for do final da tarde, começo da noite, possivelmente você deve estar aí aproximadamente a umas 10 horas já acordado. E se você fizer umas contas, 20 minutos em transe por hora, são vezes 10, são 200 minutos em transe num período de 10 horas, que equivale a 3 horas, se eu não estiver errado nas minhas contas, 3 horas e 20 minutos do seu dia em transe. Ou seja, o transe é um estado fisiológico, ele acontece naturalmente e é uma sensação extremamente prazerosa. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Por exemplo, se você dirige carro, moto, enfim, o meio de transporte, aí, o veículo que for. Já aconteceu, com certeza já aconteceu com você, de você estar dirigindo e de repente você se vê que mentalmente você está muito longe do ato de dirigir. Ou seja, você ficou dirigindo e pensando em coisas completamente alheias àquela atividade que você fazia no momento. E quando você retomou o seu estado de consciência, você percebeu que grande parte do seu caminho já havia passado. Ou então, se você não dirige, anda de transporte público, quantas vezes aconteceu com você de dormir no ônibus, no metrô, e aí como num passe de mágica, você despertou exatamente no lugar onde tinha que descer, no ponto de ônibus ou na estação em que você tinha que descer. Se você já passou por uma dessas experiências, eu te conto que isso é um transe, como um transe hipnótico. Na verdade, é um transe espontâneo e que acontece normalmente. Às vezes você nem com fome está, mas passa na frente de uma lanchonete e sente o cheiro, ou na frente de um restaurante e sente o cheiro, de repente, do seu prato favorito ou de algo que parece ser muito saboroso. Naquele momento você saliva e sente fome e aí acaba entrando. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para você. Olha como acontece, como as sugestões ou como a hipnose é muito mais presente na nossa vida do que você pensa. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora e com os olhos fechados eu vou pedir que você se imagine cortando um limão ao meio. E quando você corta esse limão ao meio, você pode até sentir o cheiro do limão. E aí você aproxima mentalmente esse limão da sua boca, começa a passar o limão nos seus lábios e pode passar também o limão na sua língua. Eu aqui, só de falar do limão, eu já comecei a salivar. E eu tenho certeza que se você fez esse processo agora mentalmente, você também sentiu uma mudança acontecendo no seu reflexo de salivação. Ou seja, os seus pensamentos reproduzem sensações no seu corpo. E isso também a gente pode considerar, quando induzido ou quando sugestionado, como um transe, como uma hipnose. Mas vamos prestar atenção agora e saber o que é que acontece com a pessoa quando está em transe hipnótico. Primeiro, eu vou anotar aqui no quadro para facilitar. Primeiro, relaxamento. Relaxamento. Em transe hipnótico, acontece uma sensação profunda de relaxamento. A musculatura toda do corpo desliga, fica completamente letárgica, relaxada. E essa é uma sensação absolutamente prazerosa. O segundo,
atividade cerebral aumentada. Ou seja, no transe, a pessoa começa a ter uma atividade cerebral maior. É um momento de completa introspecção. Aquilo que vai acontecendo do lado de fora, externamente ao transe hipnótico, começa a perder o valor. Ela deixa de dar atenção para aqueles estímulos externos e passa a dar atenção para os estímulos internos, para emoções, para pensamentos, enfim, sensações. Então, um momento de completa introspecção. Sensações positivas começam a tomar conta do corpo dessa pessoa. Sensação de paz, de bem-estar e de tranquilidade. Assim que a pessoa entra em transe, relaxa completamente o corpo, aumenta a atividade cerebral e aí as boas sensações começam a tomar conta do indivíduo. Quem é que não gosta de sentir paz, de sentir bem-estar e de sentir tranquilidade? 4. Acesso a lembranças mais facilmente. Acesso a lembranças. Se formos pensar em terapia, na hipnose clínica, o acesso às lembranças, aos momentos vividos pelo cliente é fundamental. E em transe hipnótico isso acontece muito mais fácil. É muito comum nos atendimentos as pessoas falarem assim: eu não lembro absolutamente nada da minha infância. E aí quando entra em transe hipnótico, essas lembranças começam a aflorar. Tudo aquilo que o cliente quer lembrar e tudo aquilo que é de relevante para o cliente lembrar, a mente do cliente vai trazendo essas informações. Então, em transe hipnótico, é muito mais fácil lembrar das coisas. 5. Dores, tensões musculares, elas vão desaparecendo durante o transe. Então, se a pessoa chegou de um dia na sessão de hipnose, depois de um dia cansativo de trabalho, tiver tensão muscular, quando ela entra em transe, como eu já falei, acontece o relaxamento muscular, essas tensões elas vão desaparecendo. É muito comum o cliente relatar que quando chega na sessão estava com dor de cabeça, dor nas costas e quando saiu do transe hipnótico essas dores desapareceram. Uma coisa importante, dor é um sintoma de que algo está errado. Pode ser estresse, pode ser tensão muscular ou pode ter, de repente, uma causa até física. E aí, quando a pessoa sai do transe, se a dor tiver que voltar, se tiver uma causa a ser tratada dessa dor, essa dor normalmente volta. Então, temos que ter muito cuidado quando trabalhar com dor para não mascarar nenhum tipo de sintoma, ok? Então, deixa eu escrever aqui, dores e tensão desaparecem. 6. Respiração. A frequência respiratória de uma pessoa hipnotizada vai diminuindo, ela vai ficando bem lenta, bem curtinha. Observe uma pessoa dormindo fisiologicamente, aquele sono de todas as noites. Como é a respiração dessa pessoa? Ela vai ficar bem mais lenta. Por que é que isso acontece? A pessoa, quando está em transe hipnótico, assim como quando está dormindo, fica em completo repouso, ou seja, exige um menor consumo de oxigênio. E a nossa mente, ela sempre quer economizar energia. O nosso corpo necessita da economia de energia. E por necessitar de menos oxigênio fluindo pelo corpo, a frequência respiratória desta pessoa diminui. Então, respiração mais lenta.
7. Frequência cardíaca. Você vai notar também que a frequência cardíaca de uma pessoa em transe hipnótico diminui. E por que que isso acontece? Por conta do relaxamento muscular. As paredes das nossas artérias são formadas por músculos e quando a pessoa entra em transe, acontece o relaxamento muscular, logo a parede as nossas artérias, as paredes das artérias também relaxam, fazendo com que o sangue flua muito mais facilmente pelo corpo. E além de tudo, o sangue é um dos responsáveis pelo transporte do oxigênio para o nosso organismo. Então, diminuindo a frequência respiratória também tende a diminuir a frequência cardíaca por conta do relaxamento muscular. Para você ter uma ideia, uma pessoa em crise hipertensiva, ou seja, uma crise de pressão alta, quando esta pessoa é colocada em transe, a pressão dessa pessoa baixa na hora, regulariza na hora. Então, num caso de emergência com uma pessoa passando mal por conta da pressão alta, se você coloca essa pessoa em transe, você vai estar estabilizando o quadro e aí essa pessoa deve ser socorrida a um médico. Lembrando que isso não é o tratamento para hipertensão, mas sim uma ação imediata para que essa pessoa consiga ser atendida sem passar por um transtorno maior, ok? Vamos lá, então, a pressão diminui, batimentos, vou desenhar um coraçãozinho aqui, batimentos cardíacos diminuem também, ok? 8º, mudança no comportamento dos olhos. Quando a pessoa está em transe, se você ficar olhando para os olhos dela, mesmo com as pálpebras fechadas, você vai notar algumas mudanças de comportamento. Algumas coisas que são bem comuns de se ver. As pálpebras ficam oscilando como um pestanejamento. Fica o tempo inteiro lá mexendo. A pessoa que está em transe, ela não está percebendo isso, isso não incomoda ela em absolutamente nada. Outra coisa que pode acontecer também é o movimento lado a lado dos olhos, indicando que a pessoa está em transe profundo. As nossas pálpebras são bem fininhas, então a gente consegue perceber esse tipo de movimento acontecendo lado a lado. Um outro exemplo que eu acho que você já deve ter acontecido com você ou você já deve ter percebido em alguma pessoa. Você encontra com essa pessoa e ela está parada lá com os olhos arregalados, pupila dilatada, parada olhando para o nada, como se estivesse paralisada. E aí você chega perto dessa pessoa e fala, acorda. A pessoa toma como se fosse um susto. Nesse momento em que você falou acorda ou chamou a atenção dela, que ela dá esse susto, ela está despertando de um transe. Ela estava completamente hipnotizada e você consegue notar isso pelas pupilas dilatadas. E também acontece a lubrificação espontânea dos olhos, das vias lacrimais. É como quando você acorda, você abre os seus olhos, os olhos estão um pouco mais avermelhados, você consegue notar os olhos mais úmidos, né, as lágrimas lubrificando ali os seus olhos. Então, comportamento dos olhos mudam. E 9, finalmente, e o mais importante para hipnose clínica, para o trabalho terapêutico da hipnose, é que em transe hipnótico as faculdades críticas ficam rebaixadas, ou seja, o indivíduo critica muito, muito pouco as informações. E fazendo isso, facilita o processo da terapia. Por quê? Porque ele recebe sugestões muito mais facilmente. Por exemplo, se eu estou trabalhando com depressivo, e isso é só um exemplo, não é assim que se trabalha, e eu dou uma sugestão que o dia dele será fantástico, que será um dia realizador, uma pessoa em depressão com toda certeza iria criticar essa informação. Mas como assim? Um dia motivador, um dia realizador, um dia fantástico? Meus dias não são assim. Mas quando está em transe hipnótico, ele recebe essa sugestão e acaba não criticando, ok? Obviamente o trabalho da depressão é muito mais profundo que simplesmente uma sugestão para que o dia seja fantástico. E também quando ele acessa lembranças, ele não vai criticar essa informação para passar isso para o terapeuta, para o hipnoterapeuta. Porque às vezes a pessoa pode ficar constrangida em falar algo, ela não está acostumada com a terapia. Nós que trabalhamos com terapia sabemos muito bem
que não julgamos as informações do cliente. Tudo que o cliente passou na vida dele é da vida dele e não cabe a nós fazer julgamento sobre isso. Mas a pessoa em transe, ela traz essa informação muito mais limpa, muito mais viva, com muito mais informação por conta de não estar criticando as informações. Então, se isso utilizado de forma extremamente saudável, competente, responsável, com toda certeza vai auxiliar muito e agilizar o processo de cura do cliente. Então, resumindo tudo isso, a pessoa em transe hipnótico, ela tem uma sensação absolutamente prazerosa, é um estado de consciência, ela conversa durante o transe, acessa mais facilmente as lembranças da vida dela e assim consegue trabalhar também mais facilmente, acessa as emoções daqueles momentos positivos e negativos que ela viveu, conseguindo assim trabalhar e colocar para fora aquela carga emocional negativa que ela carregou pela vida inteira. Eu costumo falar para os meus clientes, você prefere chorar tudo hoje ou chorar um pouquinho todos os dias da sua vida? Com certeza a opção deles é chorar tudo no mesmo dia. Então, sensação prazerosa, relaxamento, atividade cerebral intensa, introspecção. Se você gostou desse vídeo, se você quer aprender mais sobre hipnose, me siga nas redes sociais. E também, se você já passou pela experiência com um profissional competente, deixe seus comentários aqui nesse vídeo. Um abraço e até a próxima aula!